Olá, catequizandos! Nesta semana veremos um pouco mais sobre o Domingo de Ramos e sobre a Semana Santa que estamos vivendo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, catequizandos, catequistas, chegamos na Semana Maior. O nosso barco chegou ao porto e neste porto seguro temos a paixão do Senhor, que não fica só na cruz, a ressurreição do Senhor. Com este Domingo de Ramos, celebramos a entrada triunfal de nosso Senhor em Jerusalém, aclamado pelo povo, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Esse mesmo povo traiu Jesus. Depois de um tempo, gritou: crucifica-o, crucifica-o. Que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo possamos ser salvos, libertos e curados e protegidos de toda a maldade que possa nos tirar do caminho da salvação. Que você possa viver bem a Semana Santa. Tem que participar da missa, meu catequista, meus catequizandos e familiares. Vamos participar das celebrações da Semana Santa com muita alegria, com muito amor e piedade. Sexta-feira Santa, dia de jejum, penitência e oração. Não é dia de festa, é dia de silêncio e respeito. Que nosso Senhor nos ajude com seu divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Domingo de Ramos é aquele que faz a junção entre a Quaresma e a Semana Santa. O sentido próprio do Domingo de Ramos é o grande momento onde Jesus entra na cidade de Jerusalém, e por isso é chamado de Ramos, porque como as pessoas o recebiam abanando seus ramos ali, a entrada triunfal, então passa a receber este nome. Essa celebração ela é muito bonita e muito bem vivida, porque ela nos recorda primeiro aquele canto de Hosana, onde, se por um lado é uma forma alegre de dizer, Hosana, Hosana, mas também o significado hebraico dessa palavra, que é salva-nos, salva-nos. Exatamente com o reconhecimento de que Jesus é o Messias que vai nos salvar e que está entrando em Jerusalém exatamente para isso. Claro, naquele tempo o povo não tinha como imaginar que tipo de salvação chegaria até nós, e hoje nós já sabemos. É por isso que o Domingo de Ramos tem dois momentos fortes, Um é a procissão de Ramos, como já dissemos, e a outra é exatamente o Evangelho que vai ser proclamado naquele dia, que é o Evangelho da paixão de nosso Senhor. É o único dia no ano inteiro, em todo ano, o único dia que no domingo nós temos o Evangelho da Paixão. Por isso ele é chamado não só de Domingo de Ramos, na liturgia ele é chamado de Domingo da Paixão do Senhor, porque é o único dia que nós vamos ler integralmente o Evangelho ali da paixão de nosso Senhor, da sua morte. Por isso, o sentido próprio do Domingo de Ramos é esse. Mas tem outras coisas que são agregadas também a essa celebração. Algo interessante é que os ramos que são abençoados para essa procissão são aqueles que vão ser colocados dentro das casas de cada pessoa que participou, e que o certo, o considerado, é que eles permaneçam ali até o início da próxima Quaresma. No passado, no início da Quaresma, os ramos eram devolvidos à igreja, E aí então se fazia cinzas com as quais se eram colocados sobre as pessoas ali na quarta-feira de cinzas. Então vejam que a história de um ano, o final do final ali da Quaresma de um ano marca o início da outra pelo símbolo do ramo, que ficou guardado e que, como cinza, ele é a inauguração da próxima Quaresma, nos mostrando de maneira muito clara assim como que os tempos litúrgicos também vão se conectando. Esse é um dia de alegria, primeiro porque estamos festejando que o nosso Salvador está aqui, está no meio de nós e vai ser realizado o mistério de salvação através dele, mas também é um dia de bastante reflexão, porque nós sabemos hoje, naquele tempo não, mas hoje nós sabemos de maneira muito clara que tipo de salvação será essa, que será exatamente pela violência e pela morte de um grande inocente, na verdade, o Filho de Deus, que inocentemente será ali crucificado para nos salvar de verdade.
É importante recordar sempre que essa salvação ela se dá pela fidelidade, pelo amor da parte de Deus. Não é a violência que agride Jesus que salva. Não é a passividade diante da violência que salva, mas é a docilidade e a aceitação da parte de nosso Senhor, que nos ama e que nos é fiel, mesmo diante de algo tão sério, tão difícil, tão duro assim de ser vivido. Por isso, o Domingo de Ramos, ele ao mesmo tempo, ele finaliza a Quaresma e abre a Semana Santa, sendo o único domingo onde se proclama a Paixão do Senhor. Padre, o que fazer com os ramos do ano passado? Os ramos do ano passado, lembrando que domingo que vem é domingo de Ramos, né? E atenção, todo católico deve participar. Primeiro que é domingo, dia do Senhor, a gente não pode ficar de fora, né? Domingo é dia do Senhor, então não tem conversa. Tem que participar da missa e da procissão? Padre? E procissão. A procissão é parte da missa. Não existe domingo de Ramos sem procissão. Nem que seja da porta da igreja para o altar. Tem que fazer procissão com os ramos. A liturgia da missa começa do lado de fora da igreja, com a entrada de Jesus em Jerusalém, e depois daquele rito, o ato penitencial é a procissão. Quando o padre chega no altar, começa o oremos da missa, né? E ali começam as leituras. Então, todo católico deve participar do Domingo de Ramos. Leve seu ramo e balance lá, né? Dando hosana ao nosso rei. Para mim, eu digo aqui para vocês ao vivo, o Domingo de Ramos, para mim, é a celebração mais bonita do ano todo. Eu sei que a vigília, a noite mais importante do cristão é a vigília pascal. Isso aí não precisa alguém dizer nos comentários, o padre... Não, eu sei. A vigília, a noite mais importante para o cristão é o domingo da Páscoa, a vigília pascal. Mas eu estou falando aqui de beleza, para mim, é a opinião própria. Para mim é o Domingo de Ramos. Parece que eu estou vendo Jesus caminhando no meio do povo. A impressão que eu tenho é essa, né? E de fato ele está. Eu não estou vendo com os olhos, mas ele está. Então, quando eu vejo aquela multidão balançando o ramo, dizendo rei, 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 Jesus é o nosso rei, eu sinto uma emoção muito grande. Quaresma e Semana Santa. Existe uma diferença, mas a diferença é bem sutil. Na liturgia, nós chamamos de tempos aquilo que é tempo comum, tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da Páscoa e também o tempo da Quaresma. Dentro do tempo litúrgico da Quaresma, nós temos a Quaresma e a Semana Santa. Então, a Semana Santa é parte do tempo da Quaresma, mas ela não é em si Quaresma. A Quaresma em si é uma coisa, o tempo da Quaresma é mais extenso, porque vai estar abraçando também a Semana Santa. É essa a diferença. A Quaresma mesmo, ela vai ali da quarta-feira de cinzas até o Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos, então, ele encerra a Quaresma e abre a Semana Santa, e aí nós vamos ter mais dias. Por isso é 40 certinho, mais a Semana Santa. Agora, o tempo da Quaresma são os dois blocos. Bem, na Quaresma, a espiritualidade mais presente é aquela do chamado à conversão, à busca interior, de encontrar em nós, às vezes, os pequenos defeitos, as manchas leves ou menos suaves, que nós precisamos realmente crescer, encontrar o que falta converter em nós e nos esforçarmos nisso, mas ao mesmo tempo encontrar também quais são os itens de conversão que a gente às vezes andou dando uma relaxada e precisa reconquistar esses espaços para que se possa chegar bem, então, ali na Páscoa de Nosso Senhor. A Semana Santa em si já não é um tempo tão dedicado à penitência. A Semana Santa é mais dedicada à reflexão, a tomar consciência daquilo que está acontecendo ali com Nosso Senhor nesses dias e por que está fazendo. Então, se na Quaresma nós nos voltamos para nós mesmos, buscando corrigir em nós aquilo que atrapalha a crescer na graça, a Semana Santa é diferente. Nós nos voltamos para Cristo, para a gratidão por aquilo que Ele realiza por nós e, ao mesmo tempo, o momento de podermos, então, reconhecermos quão grave é realmente a situação do pecado, né? Quando lembramos a expressão ali de São João Batista, que vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, percebemos aquilo que Agostinho diz, né?
que dois amores construíram duas cidades, e o de Deus, né, ao ponto de negar-se por amor ao homem, e o do homem a ponto de negar a Deus por amor próprio, né, nos faz exatamente perceber esse desprendimento grande que existe da parte de nosso Senhor, da parte de Deus, e tudo o que vai fazer para nos salvar. É o tempo de percebermos na Semana Santa até que limite vai o amor de Deus por cada um de nós. Então, na Semana Santa, nós não nos voltamos para nós nos voltamos de verdade para aquilo que aconteceu, para reconhecermos o quão grande é e o quão importante é o amor de Deus, porque nós somos salvos, claro, não pela violência da cruz, mas pelo amor que foi crucificado ali. Bem, durante a Semana Santa, nós temos uma alternância de cores litúrgicas. Nós começamos ali segunda, terça, quarta-feira, sempre marcados pela cor roxa, que era a cor da Quaresma, que ainda prevalece. Na quinta-feira, o roxo é abandonado, porque a cor que chega é o branco. É o grande dia da instituição do sacerdócio e instituição da Eucaristia, ou instituição da Eucaristia e, por consequência, a instituição do sacerdócio, né? É exatamente um dia festivo, uma grande solenidade, que termina exatamente, essa missa termina com um momento de transladação do Santíssimo Sacramento, nos fazendo então perceber que mudou o tom. A sexta-feira não tem missa, né? Na sexta-feira nós nos encontramos com as funções da Sexta-feira Santa, e aí a cor é vermelho. Vermelho, é claro, é usado para o Espírito Santo, mas não é por esse motivo que está ali, é por causa do martírio, e nesse dia o grande martírio de Nosso Senhor. Isso é importante de ser lembrado, de ser recordado também. E depois desembocaremos no sábado com a Vigília Pascal. O interessante é que na Quinta-feira Santa nós começaremos a missa da Ceia do Senhor com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só voltaremos a traçar esse sinal sobre nós no final da missa da Vigília Pascal. Então nós vamos passar 3 dias quase que com uma celebração aberta, né? Uma celebração que começou e que só termina ali, mostrando a unidade que existe no Tríduo Pascal, que é algo bonito de ser visto. E por isso, ali na Vigília Pascal, a cor vai ser o branco, porque já é a cor da ressurreição. Então nós passaremos por 3 cores essa semana. O roxo ainda em sinal de penitência, o branco em sinal da grande alegria, da gratidão pela instituição da Eucaristia, do sacerdócio, o vermelho, por causa da morte de Nosso Senhor, e depois o branco, por causa da sua ressurreição, e mais 50 dias de branco, comemorando, graças a Deus, esse tempo pascal, que vem depois, então, do tempo da própria Quaresma. Meus queridos irmãos, novamente me aparece a oportunidade de gravar mais um vídeo para a gente conversar, para crescer juntos na nossa fé. Nós estamos para começar a Semana Santa, que na antiguidade era chamada de a Grande Semana, a celebração solene da Páscoa do Senhor. Na verdade, a igreja celebra a Páscoa a cada domingo. A igreja celebra a Páscoa em cada Eucaristia. Mas muito cedo no cristianismo, já nos primeiros séculos, final do século II, começo do século III, começou-se a solenizar a Páscoa anual. Quase que a gente celebrar os mistérios pascais, vou dizer assim, em câmera lenta, para que a gente pudesse saborear melhor, celebrá-lo de modo mais solene, esse mistério do qual a gente vive diariamente em cada missa, dominicalmente, no dia do Senhor. E como é celebrada a Semana Santa? O foco é o Tríduo Pascal, não é? A quinta-feira santa à tarde e a sexta-feira, que forma o primeiro dia. O sábado, o segundo dia, e o cume, o ponto alto do Tríduo, o domingo da ressurreição, com a Vigília Pascal. Então esse é o Tríduo. E um domingo antes, a gente celebra o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por que o Domingo de Ramos? É que, veja, na época em que nós éramos perseguidos pelo Império Romano, a gente só podia celebrar a missa na madrugada do sábado para o domingo escondido. Então, se celebrava num domingo, o domingo da paixão. Lia-se a paixão do Senhor e a morte. Terminava o evangelho com a sepultura do Senhor. E no domingo seguinte, se celebrava a Páscoa, o evangelho da ressurreição.
Então você tinha um domingo, domingo da paixão, domingo seguinte, domingo da ressurreição. Depois, quando a gente pôde fazer o tríduo direitinho, celebrá-lo direitinho, ficou então o domingo da paixão e a sexta-feira da paixão, ficou um pouco dobrado. Mas olha a estrutura da liturgia. Quem for à missa no domingo de Ramos e à missa no domingo da ressurreição, celebrou a Páscoa do Senhor. No domingo de Ramos escutou o Evangelho até a sepultura e no domingo da ressurreição, a ressurreição do Senhor. O importante é que você vive essa Semana Santa, essa grande semana, com toda a piedade. Eu lhe peço, se programe, evite, não é? Evite a dispersão. Semana Santa não é tempo de turismo, não é tempo de praia, não é tempo de você ter o seu programazinho. Lembre de Lucas 22, quando Jesus diz: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Esse convite é para você. Como é que se celebra a Páscoa de Cristo? Celebrando os santos mistérios, celebrando a liturgia. Não é? Nos ritos litúrgicos, nas palavras litúrgicas, nos gestos litúrgicos, de verdade, a graça nos é dada. Celebrar a Páscoa do Senhor é entrar na Páscoa do Senhor. Você entra na Páscoa através do rito e a Páscoa de Cristo entra em você, se torna a sua Páscoa. Então viva bem a Páscoa desse ano, o domingo de Ramos, a quinta-feira santa com a missa na ceia do Senhor. Se você morar numa cidade episcopal que tem a catedral, na quinta-feira santa pela manhã a missa do Crisma, tão bonita, mas o tríduo pascal começa com a missa da ceia do Senhor. Na sexta-feira lembre de jejuar e abster-se de carne, e pela tarde a celebração da paixão do Senhor, e na noite do sábado para o domingo o ponto alto, a Santa Vigília Pascal com a Eucaristia de Páscoa. Viva bem a Páscoa, para que na sua Páscoa você possa entrar na glória do Cristo. Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade.